Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Como todos sabem, sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre fluxo de energia entre os seres vivos. Então, claro, segue o filme. Primeiramente, nós temos que ter em mente que cada um de nós, seres vivos, independente de qual reino pertença, de qual espécie pertença, precisa de energia para que a vida seja mantida. Ou seja, existe uma forma energética que mantém todos os seres vivos do planeta. E essa energia tem uma única fonte. E como vocês sabem, a nossa fonte energética, a fonte de energia dos organismos vivos do planetinha Terra é o Sol. Então, o Sol é uma estrela, nem grande nem pequena, é uma estrela média, que alimenta o nosso sistema solar, inclusive o nosso planetinha chamado Terra. Essa massa quente, com temperaturas elevadíssimas, ela é formada por 74% de gás hidrogênio e 24% de gás hélio. Então, essa energia que se encontra nessa massa solar que mantém toda a vida na Terra. Não existe vida que não dependa diretamente da energia solar. Então, o Sol, ele atua diretamente na manutenção da vida através da liberação de sua energia. E essa energia, esse fluxo de energia, ele é unidirecional. O que eu quero dizer com isso? Sempre a energia vai vir do Sol e passar pelos organismos que compõem uma cadeia ou uma teia alimentar. Mas a energia, ela nunca volta para o Sol. Entende? É sempre unidirecional. Sempre é o Sol que fornece energia e ele não absorve nenhuma energia dos seres vivos no qual ele alimenta, no qual ele mantém vivo, no qual ele libera energia. Então, aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de como a energia solar ela serve como fonte de energia. Você pode estar pensando, poxa, o professor disse que é o Sol, mas quando eu vou para a praia, que eu pego o sol, eu não me sinto alimentado. Eu me sinto ainda com mais fome. É porque, querido aluno, querida aluna, nós, animais, não estamos preparados para conseguir utilizar a luz solar e, com isso, gerar energia. Nós não conseguimos fazer isso. E no planeta, algum organismo consegue? Sim, os organismos fotossintetizantes. O que é o fóton? É uma partícula solar, é uma partícula de luz. Então, fotossíntese é sintetizar, é produzir através do fóton, utilizando o fóton. Então, observem aqui comigo como funciona o processo de fotossíntese. Fazendo um resuminho breve. Não é que o Sol ele sirva de alimento para as plantas, não. Mas a energia do Sol, ela permite que as plantas peguem o gás carbônico, que está na atmosfera, juntamente com água, que vem do solo, que ela retira do solo, e com isso, então, gás carbônico mais água, utilizando a luz solar como fonte energética, como fonte de conversão,
vai formar o quê? A glicose e, claro, o gás oxigênio, que serve para a gente como processo, como elemento para a nossa respiração. Então, o que é que foi formado aqui que é energia para a gente? Aqui, ó, essa molécula de carboidrato. Então, ela foi formada e ela é a nossa energia. Entendem? Essa glicose que aqui se encontra, ela é fundamental para manter os seres vivos. Veja, não é que luz solar se transformou em glicose, não. A luz solar juntou esses carbonos aqui, ó, esses 6 átomos de carbono, com esses átomos de água, formando então matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai servir, ela é um produto que vai servir de alimento para as outras cadeias tróficas. Então, um organismo que consegue pegar esse gás carbônico e a água e formar matéria orgânica com isso, tu vai chamar ele de produtor. Um exemplo, as plantinhas. As plantinhas que vocês têm em casa, as plantinhas que nos dão a nutrição, elas são organismos produtores. Quando você se alimenta diretamente dessa planta, você vai ser então um consumidor primário. Ou seja, a planta está servindo de alimento para você. Então, quando vocês aí em casa estão comendo um pedacinho de alface, vocês estão sendo o consumidor primário. O alface é o produtor e o consumidor primário é vocês. Existe também o consumidor secundário. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. Por exemplo, na agropecuária, o gado, por exemplo, eles se alimentam de grama, que é o produtor. Então, a grama é o produtor, o gado é o consumidor primário. Quando você ingere a carne de gado, você está sendo o consumidor secundário. Agora, existem também consumidores terciários. Por exemplo, nós temos a plantinha, certo? E ela serve de alimento para um gafanhoto, vamos supor. Ok, então a planta, consumidor produtor, e o gafanhoto, consumidor primário. Aí, o gafanhoto, ele serve de alimento para um sapo. Então, nesse caso, planta, produtor, gafanhoto, consumidor primário, e o sapo, consumidor secundário. Vamos supor que esse sapo sirva de alimento para uma cobra. Então, a cobra vai ser o consumidor terciário. E, ao final, nós temos também os decompositores. O que é que eles fazem? Eles vão pegar a matéria orgânica e vão utilizar a energia dessa matéria orgânica para a sua sobrevivência, decompondo esse material. Então, por exemplo, ó, ele vai quebrar moléculas de glicose e liberar CO2 para a atmosfera. Então, ele faz o processo aí de decompor a matéria orgânica, que é fundamental. Por quê? Porque se a matéria orgânica não fosse decomposta, imagina a quantidade de materiais que teriam na Terra. Os cadáveres, porque cada vez que a pessoa morre, que alguém ou algum animal ou alguma planta morresse, não seria decomposto. Ou seja, ia ficar ali acumulado. Imagina como estaria a Terra hoje. Então, a decomposição é um processo fundamental para a vida. Então, vocês devem ter visto já o conteúdo cadeia alimentar. Então, como eu falei para vocês, o produtor é aquele que faz a fotossíntese, que fixa a matéria orgânica, é aquele que pega o CO2 atmosférico e com isso forma carboidratos, matéria orgânica. Está aqui um gafanhoto que se alimenta do produtor, então esse é o consumidor primário. Está aqui um esquilo se alimentando do gafanhoto, que é o consumidor secundário. E está aqui, por exemplo, uma coruja
Suindara se alimentando do esquilo. Então veja aí que isso está seguindo como se fosse uma cadeia. Esse para esse, para esse, para esse. E tudo isso, quando morrem ou ainda em vida, liberando fezes, dejetos, ou perdendo partes, como por exemplo as plantinhas, vai ser matéria decomposta pelos decompositores. Lembrando que esses organismos são principalmente bactérias e fungos. Ok. Então veja que aqui está tudo muito retilíneo. Estão vendo? Do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário. Como se fosse linear, como se fosse algo reto. Mas, na verdade, esse conceito de cadeia alimentar, ele é somente uma forma de facilitar o entendimento do aluno, principalmente trabalhado no ensino fundamental, para que o aluno entenda que os organismos, eles servem de alimento e alimentam outros organismos. Então, coloca-se de forma linear para facilitar para o aluno. Mas, na natureza, na vida, não é cadeia alimentar, e sim teia alimentar. A teia define melhor. Por quê? Porque vejam aqui as relações, elas não seguem uma linearidade. Veja que organismos, eles participam de várias cadeias alimentares. Então, cada organismo tem a sua teia alimentar. E o mais interessante é que o organismo, ele pode estar em um nível trófico, em um certo momento, e depois, em um outro momento, estar em outro nível trófico. Como é que eu posso provar isso? Então, vamos supor que nessa teia alimentar aqui, nós tenhamos o ser humano, certo? Então, se o ser humano, ele, em alguns locais, por exemplo, onde é permitida a caça de antílopes, por exemplo. Se o ser humano, ele se alimenta da árvore, ele se encontra no segundo nível trófico. Sim, vamos lá para nível trófico. Explicando melhor isso, é o seguinte. Qual o primeiro nível trófico? É aquele que consegue produzir a matéria orgânica. Então, a plantinha aqui está no primeiro nível trófico. O consumidor primário, segundo nível trófico. O consumidor secundário, terceiro nível trófico. E o decompositor, nesse caso, ele pode estar no quarto nível trófico. Mas também ele está no segundo ou no primeiro, porque ele se alimenta de tudo que morre nesse processo. Então, se atentem aqui, principalmente aos níveis tróficos, esquecendo os decompositores. Primeiro, segundo e terceiro nível trófico. Então, vamos lá. Se o ser humano ele se alimenta diretamente da árvore ou dos seus produtos, ele está agora no segundo nível trófico. Se o ser humano se alimenta diretamente do antílope, por exemplo, ele está agora no terceiro nível trófico. A cobra aqui, a verdura, ela serve de alimento para o coelho, ou seja, produtor, consumidor primário. E a cobra é o consumidor secundário. Perfeito? Estão vendo isso? Ok. Mas agora aqui, gramínea, produtor, inseto herbívoro, consumidor primário, lagarto, consumidor secundário e a cobra comendo lagarto, por exemplo. Então, a cobra, nesse caso, vai ser um consumidor terciário. O que eu quero que vocês entendam? Quanto mais distante do produtor, mais recursos esse indivíduo precisa para se manter. Não é à toa que, se você destruir um habitat, mesmo não matando a onça diretamente, você está matando ela devido à disponibilidade de alimentos que vai ser menor. Porque essa onça, ela é um consumidor terciário, quaternário, então ela precisa
que todo o nível trófico ele funcione em uma condição adequada. Se não funciona, a onça não tem alimento e assim atrapalha todo o nível trófico. Isso também acontece muito em ambientes marinhos, onde tubarões que estão lá no topo da cadeia alimentar, eles precisam de um ambiente interessante, um ambiente onde tem alimento. Se os tubarões não têm alimento, se eles estão passando fome, muitos deles eles saem das áreas mais profundas e vão para áreas mais de superfície procurar alimento. Inclusive podem atacar banhistas justamente por isso. Então, para você destruir um tubarão ou matar uma onça, tu não tem que obrigatoriamente atirar ou matar um desses organismos diretamente, mas se você destrói o ambiente aquático, se você polui o ambiente aquático, se você polui o ecossistema pantanal, se você queima o ecossistema pantanal, se você polui o cerrado, enfim, você está matando esses animais, porque os recursos que ele precisaria morreram. Então, ele não tem como se manter sem recursos. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que tenham gostado e até a nossa próxima vídeo aula.